Olá, boa noite pessoal. Vou fazer a introdução aqui. Hoje nossa live com um convidado especial, nosso amigo Leandro, engenheiro de pesca, que hoje está nos Estados Unidos. Boa noite, Augusto. O pessoal está chegando. Boa noite, Hélio. Legal, aí. O Leandro já está entrando, tá? E aí só aguardar, já solicitar aqui. Estamos entrando aí, pessoal. Só aguardar o Leandro. Opa! E aí, Leandro, tudo jóia? E aí, professor, tudo bom? Tudo beleza. Estamos aqui com o pessoal aqui do Ceará e o Nordeste todo. Tudo beleza por aí, né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Tá ouvindo bem? Tá legal? Tô escutando. Tá me escutando bem também? Sim. E o pessoal aí tá todo mundo escutando bem, não tá, Hélio? Olha, quem o Hélio tá aqui, cara? Rapaz, é só o Leandro aparecer, o Hélio aparece aqui, Leandro, aí. Rapaz, o homem é só me seguir, que negócio é esse? Tá todo mundo escutando bem aí, pessoal? Nós vamos iniciar aqui, em virtude da quantidade de perguntas aqui, do conhecimento do Leandro, e talvez eu não consiga responder algumas perguntas na hora aqui, porque tem um monte de perguntas para a gente aproveitar esse momento bem singular aqui de estar com o Leandro, né? Aproveitar todo o conhecimento dele, tá? Então nós vamos começar aqui. O Leandro também é do Ceará, porque ele está passando umas férias lá nos Estados Unidos. Lá. Então, Leandro, tu pode fazer uma apresentaçãozinha rápida aí, falar da tua formação profissional, a experiência, o que é que você faz hoje. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, cara, por aceitar aqui esse nosso bate-papo. Tá legal? Tá legal, professor. Vamos Não, lá. eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo algo nesse formato. Geralmente a gente fica preso naquelas apresentações de slide. Às vezes você quer Sim. falar algo mais e não pode fugir Não muito tem, do né? assunto. Aqui é outra Mas eu que dinâmica, né? agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que qualquer oportunidade que a gente possa fazer transmissão de conhecimento é muito importante. E eu sou sempre aberto para esse tipo de atividade. Inclusive, seria bom também eu aprender muito do que o pessoal está fazendo, o pessoal perguntar aí. Eu acho que é interessante ter essa Legal. A gente interação, que anota, né? geralmente você não tem com uma apresentação de 15, 20 minutos num congresso, por exemplo. Então, aqui podia ser. Aqui o pessoal pergunta aí. Agora, como o professor diz, né? É muita coisa para a gente conversar, É então muita coisa, mas vamos. vamos Se não der tentar tirar o na proveito. próxima a gente vai Claro, resolvendo. claro, professor. Mas vai fazendo sua apresentação aí, falando da Então, formação, da experiência, o que é que você faz hoje. eu sou engenheiro de pesca, formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho mestrado e doutorado em Ciências Marinhas Tropicais, onde eu fiz no Instituto de Ciências do Mar, que é o Labomar, que é um instituto da Universidade Federal. Parte do meu doutorado eu fiz na modalidade PDSE, que eu não sei se ainda existe, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Quando eu estava no Brasil, desde o início da minha carreira acadêmica, desde o início de quando eu estava na Universidade Federal do Ceará, em engenharia de pesca, eu entrei para trabalhar com o professor Alberto Nunes, que foi o meu orientador durante toda a minha carreira acadêmica. Professor Alberto Nunes, eu não sei se vocês conhecem, mas ele hoje talvez seja um dos melhores, está entre um dos melhores nutricionistas de camarão do mundo, e o laboratório dele está entre o top 3, top 5 do mundo aí em testagem de rações para camarões. E eu me sinto muito orgulho porque eu comecei a trabalhar com ele quando ele tinha acabado de passar no concurso da universidade. Então eu ajudei a ele a montar esse laboratório que hoje tem reconhecimento internacional. Em 2012, nós sentimos a necessidade de ampliar mais os conhecimentos, e aí eu fui para trabalhar com o Samuca. A ideia inicial era trabalhar com o professor Samuca, não sei se vocês conhecem, mas o professor Samuca é uma sumidade internacional em produção de sistema superintensivo, sistema de biofloco. E em 2013 para 2014, eu passei lá como nesse programa PDSE.
mas o Samoca acabou me convidando para ficar mais um ano. Então, oficialmente, o meu primeiro emprego da minha vida foi trabalhar na Texas A&M como pesquisador. Depois que eu fiquei esse período de 2 anos com o Samoca, eu fui para trabalhar em uma unidade comercial na Flórida, que aí foi meu primeiro contato com a indústria. Eu posso só interromper antes de você ir lá para o Samoca. Como foi seu primeiro contato com o sistema intensivo? Foi lá ou foi aqui no Lanoa? Seu primeiro contato com o sistema intensivo? Foi antes Foi de ir no para Lanoa. lá, né? Foi bem antes, Lanoa, foi bem né? antes. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em sistema intensivo, que o pessoal chamava de heterotrófico, foi em 2004, quando o Alberto apresentou para os alunos um curso de nutrição e manejo, alunos de estagiários, e também ele chamou gente de fora, da indústria e tudo. E ele falou, ele disse, pessoal, isso aqui, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas provavelmente o sistema, algo parecido com esse, vai se tornar o futuro da aquicultura, produzir camarões nas maiores densidades possíveis, sem troca d'água, pensando tendo aquela consciência ambiental. Aí, no final da prestação, eu disse, professor, no dia que o senhor for trabalhar com isso aí, me chame. 2 anos depois. Então você já começou a trabalhar no intensivo lá no Lanoa. E que tipo de pesquisa fazia e como foi a motivação para ir lá para o Samoca, lá para os Estados Unidos? Em 2006, quando o Alberto aprovou um projeto aí dentro do programa Recarcina, que foi para sistema superintensivo, nós tínhamos o primeiro desafio era adaptar o sistema que a gente tinha, o sistema do professor Alberto, para testagem de rações e ingredientes, para produzir camarão em sistema superintensivo. Então, os primeiros trabalhos foram de manejo. Até onde eu sei, no momento, até onde eu sei, naquele momento, nós tínhamos sido o primeiro grupo de pesquisa da universidade a fazer sistema superintensivo no Nordeste. Até então, naquela época, só existia o professor Wilson Vasilieski, na FURB. No Nordeste não tinha nada. E, por incrível que pareça, o Nordeste era o maior polo de produção de camarão, como ainda hoje é, mas nada relacionado à pesquisa em sistema superintensivo acontecia naquele momento. Então, nós fomos o primeiro grupo. Então, como primeiro grupo, nós não tínhamos base, nós não tínhamos informações. Os primeiros estudos foram manejo, o básico, entender relação carbono-nitrogênio, entender sistema de aeração, sistema de recirculação, controle de sólidos, fertilização, manejo básico, densidades de estocagem. Então, esses foram os primeiros estudos aí em 2007, 2008. Naquele momento, ninguém falava em intensivo no Brasil. Na verdade, quando eu fazia apresentações na FENACAM, ou falava com profissionais, todo mundo dizia, Leandro, é muito bonito, mas ninguém nunca vai querer biofloco no Brasil. Era essa a mensagem que eu recebia. E esse foi um dos motivos, professor, para eu chegar e dizer, poxa, eu estou aqui, comecei a trabalhar desde 2006, 2007 nesse tipo de sistema, já era 2012 e eu tinha rendido muitos frutos acadêmicos, mas nada que pudesse me impulsionar profissionalmente para ir para o campo. Eu sempre achei que como acabou minha carreira seguindo, eu sempre fui um cara, apesar de ser acadêmico, eu sabia que ia trabalhar na indústria. Eu tinha isso como convicção, pelo meu perfil. Então, em 2012, a indústria de sistema intensivo do Brasil não existia. Eu já estava com 5, 6 anos de experiência acadêmica e nada. A mancha branca ainda estava chegando aqui no polo, então não existia, né? Exatamente. E ninguém trabalhava com, ninguém sabia o que era isso. Aí eu disse, Alberto, é o seguinte, eu estou aqui 6 anos fazendo a mesma coisa, eu quero ir fazer algo que eu não tenho a possibilidade de fazer aqui. E aí surgiu a vontade de ir para o professor Samoca. Para o Texas. Fui para o Texas. E como era o sistema do professor Samoca lá? Tinha algo de extraordinário, assim? Não, na verdade, quando a gente vê os resultados do Samoca, surpreende muito aquele volume de camarão produzido em uma determinada área e poucas pessoas conseguiram chegar naquele volume e produzir os dados que ele produzia. Então, logicamente, eu tinha acesso a essas informações e eu achava que eu ia chegar lá e ver um sistema totalmente high-tech, aperta um botão aqui, acontece isso ali. Então, achei que era um negócio extremamente bem controlado, mas o impacto que eu cheguei lá foi outro. Eu vi que era um sistema tão simples quanto eu poderia ter no Brasil. Não tinha nada de extraordinário.
Eu só tive a oportunidade, logicamente, de trabalhar com os raceways dele, porque ele tinha outras unidades de cultivo, mas eu fui para trabalhar nos raceways. Até então eu não tinha contato com raceway, eu tinha feito tudo em... Pode falar quais eram os tamanhos do race, quanto que ele tinha, o que ele produzia assim, nesse espaço? Ele tinha 2 sistemas de raceway, um mais antigo, que datava aí do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi logo que eu comecei a trabalhar. Dentro desses tanques eram unidades de cultivo, eram estufas agrícolas, não era essa estufa de plástico que a gente vê muito no Brasil, mas eram estufas rígidas, de fibra de vidro clara, era telhado coberto com telhado parecido com amianto, mas é uma fibra de vidro já mais opaca. E dentro desses tanques dentro dessa unidade existia 6 raceways de 40 metros cúbicos cada. Para cada raceway ele usava uma bomba de 2,5 HP para fazer a recirculação, a bomba de piscina de 2,5 HP, não era uma bomba especial, era uma bomba de piscina, mais uma piscina para aquelas piscinas salgadas, que era para poder resistir à água do mar. Uhum. E aí ele tinha sopradores, mangueiras porosas, airlifts para manter a circulação. Nada de extraordinário. Logicamente, os tanques eram lonados, mas muito simples. O segundo sistema que ele tinha, ele já tinha montado em 2010, que aí ele já usava os bicos injetores como única fonte de recirculação e aeração. E aí, naqueles sistemas, ele tinha 2 raceways de 100 metros cúbicos cada, e para cada raceway ele tinha 2 bombas de 2 HP. Então, eram bombas de piscina, aeradores, sopradores que a gente conhece. Airlifts era um cano de PVC cortado no meio, com um aerador embaixo para manter aquela recirculação. Então, quando eu cheguei lá, eu senti aquele impacto, nada de extraordinário. A única coisa que ele tinha que eu não tinha visto antes era um monitoramento de oxigênio em tempo real. E aí ele mandava mensagens para um computador onde um computador ficava no escritório e o outro computador ficava na casa do estagiário, porque se faltasse ou diminuísse oxigênio à noite, o cara tinha que correr lá e salvar os camarões. O estagiário. No caso ele. Então isso era a única coisa que você não tinha visto antes, era o monitoramento em tempo real de oxigênio. E o resto era qualidade de água, como a gente conhece, ração. Ração era desenvolvida para sistema intensivo, mas que hoje eu não sei se tem no Brasil uma ração já testada em sistema super intensivo, mas naquela época a gente já tinha acesso lá no Samuca. Melaço, insumos como a gente pode conseguir em qualquer canto para controle da qualidade de água, e o resto era simples. Eram ações. O que fazia o diferencial? A produtividade média nesse sistema. Produtividade média nesse. O Samuca ele começou a produzir acima de 9 quilos por metro cúbico constantemente, eu acho, desde 2007, 2008. 2009, o professor Eudes, que eu acredito que ele está aposentado, ele foi o que detém um recorde de 10 quilos de média. Eu disse para ele que ia lá para quebrar o recorde dele, mas não consegui, não. O meu recorde foi 9,2 de média. Tem um aluno meu lá de Mossoró perguntando se a genética dos camarões tinha alguma diferença. Não, na verdade, a aquicultura dos Estados Unidos ela é muito, muito pequena comparado com o do Brasil. Então, as opções que nós tínhamos de camarão não chegava nem perto naquela época da qualidade dos camarões que a gente tinha, que eu tinha acesso no Brasil. De lá para cá mudou muito aqui e também deve ter mudado muito aí no Brasil, mas naquela época não era nada de extraordinário, não tinha nada. A genética logicamente ajuda, a genética ajuda, se você tiver uma genética ajuda, mas não era coisa também especial, era uma genética simples. Na verdade, naquela época só existiam duas larviculturas nos Estados Unidos. A gente tinha que agendar um ano antes para conseguir naquela data. Se você perdesse, perdia o ano de pesquisa. Era muito simples. A indústria era muito pequena. E como esse sistema do professor Samuca se aproximava de uma realidade comercial? Como é que ele... Bom, a ideia do Samuca era transportar essa realidade para um sistema comercial. Hoje a gente já vê muitos sistemas comerciais, sejam eles raceways ou não,
que utilizam os conceitos que o Samuca demonstrou que poderia ser adaptado para sistema intensivo. Não vou dizer que ele criou, mas os conceitos que ele demonstrou que poderia ser possível, como os airlifts, os tanques lonados, controle da temperatura interna através de uma estufa. Ele demonstrou que seria possível uma área muito pequena e uma pessoa, como era o que acontecia lá, você poderia produzir um grande volume de camarão. Então, eu sozinho, naquela época, que eu fiquei praticamente sozinho lá, produzia aí 3,5 toneladas por ciclo. Só nesses tanquezinhos, né? Só nesses tanques, numa área muito pequena. Uma área aí de... eram 3, foi mais ou menos 3,5. A área total toneladas. A área total do projeto. Não, a área total... Assim, de cultivo... Cada tanque deveria ter mais... Vamos dizer que cada tanque tivesse 40 metros quadrados, para arredondar aí, teria 6, 24, 450, menos de 500 metros quadrados por aí. Mas a área de apoio e tudo não dá meio hectare, né? Não, era uma sala, uma bacia de recirculação. Tinha alguma cor de recirculação de bacia? Ele tinha o que eles chamavam de wetland, que era deixava no alagado e como é muito seco no Texas, havia uma evaporação. E o que você é muito simples. O que você aprendeu lá, Leandro, que ainda não tinha conhecimento sobre, comparado com o experimento do Lanoa, né? No Lanoa, a gente foi muito guerreiro de tentar desenvolver algo dessa magnitude com as estruturas que a gente tinha. Fomos muito guerreiros, eu achei que eu estava... eu achei que estava pecando em muitas coisas, mas quando eu cheguei no Samuca e eu comecei a conversar com ele, e aí o que ele me passou foi algo muito intenso, entendeu? A gente passei 2 anos com ele, então eu tinha praticamente conversas diárias com ele. E eu perguntava sobre tudo. Então ele me demonstrou muito da forma como ele pensava, como ele achava que o sistema deveria ser. E aí eu aprendi muitos conceitos que ele desenvolveu da vida dele toda, eu consegui absorver nesses 2 anos. Uma coisa que foi muito interessante para mim, muito positivo para mim, foi que quando eu cheguei lá, o braço direito do Samuca tinha sido demitido. Era por questões políticas da universidade, e ele disse: Leandro, infelizmente eu como professor não tenho como passar o dia com você no tanque, mas eu espero que você faça o melhor possível. Então praticamente ele disse: não espero muito de você, né? Mas por favor, faça o seu melhor. E aí, pelo fato de nós trabalharmos juntos, praticamente sem nenhum apoio, sem ninguém, ele dedicou muito tempo para explicar muito. Então, vamos dizer, os conceitos que ele desenvolveu durante a vida toda, a percepção dele sobre o sistema, eu absorvi isso muito dele. E aí eu pude desenvolver muito algo daquilo que eu não tinha, né? Aqueles conceitos básicos que muitas vezes as pessoas deixam passar e ficou incrustado aí na minha cabeça e eu tenho até hoje. Agradeço muito a ele. Era praticamente vocês dois, né? Era. Tinha estudantes, mas eram contratados, que os estudantes aqui são diferentes. Só trabalha se for contratado por dinheiro, não tem como ter estudante voluntário. Então eles eram estudante de engenharia e o outro cara era um estudante de energia eólica, alguma coisa assim. Ele não era estudante de aquicultura. Era um cara que estava lá, aplicou pelo trabalho para ganhar o dinheiro. Não queria saber nada de aquicultura. Leandro, tem uma pergunta de um colega aqui. Na qualidade da água, era monitorada e controlada as relações iônicas dos macros elementos? Não, a gente captava diretamente do Golfo do México. A gente tinha uma ponte então era a água do mar. Como o cultivo era sazonal, a gente não reutilizava essa água. Essa água era muito estável, era com características da água do mar. O único tratamento que a gente fazia era uma cloração antes e uma decloração antes da estocagem dos camarões, e clara fertilização. Mas não fazíamos muito sobre controle da relação iônica, não.
tem um outro colega que, na verdade, uma pergunta, mas um colega já respondeu. A fonte de carbono que era usada na época do estudo do Samuca era... O outro colega falou que era o melaço, né? Era só o melaço? Melaço. Moinho Mas de nós arroz, fizemos. essas coisas, não. Não, eu lembro que no segundo ano nós tivemos dificuldade para conseguir um melaço. Nós iniciamos com açúcar. Açúcar de cozinha. Entendi, entendi. Então, como eu até falei, não existe. Eu tinha falado uma vez com um colega que o sistema superintensivo não está atrelado ao melaço. O melaço só é utilizado porque é uma maneira muito simples, barata e fácil de ter De em conseguir, todo né? canto. Mas Não. se você fizer um estudo, se você fizer um levantamento bibliográfico, até olhar em minha tese de doutorado, tinha um levantamento bibliográfico sobre fontes de carbono. O pessoal usava até farinha de tapioca para iniciar. Ah, o carbono. Mas se tiver hoje que escolher, eu escolheria o melaço pela facilidade e a praticidade de você adquirir e preço também. E uma pergunta para a gente fechar esse tópico do Texas aí, né? Por que você não voltou para o Brasil depois desse seu treinamento com o Samuca? Bom, aí vai muito para a questão histórica do que estava acontecendo no Brasil, né? A Mancha Branca começou a apertar aí no sul do Rio Grande do Norte, no final em 2011, 2012, mas 2012 foi quando realmente o bicho pegou, e 2013 começaram a ter os primeiros pesquisas, não primeiro pesquisa, as primeiras, o pessoal começou a falar em colocar sistema intensivo em escala comercial, pelo menos na fase de berçário, para solucionar os problemas, mas muita coisa ainda não tinha saído do papel, né? Muita coisa estava ainda engatinhando, então eu estava... Em 2014, quando eu estava próximo a terminar meu contrato com a Texas A&M, eu tinha duas opções, né? Voltar para o Brasil e voltar para o laboratório, tentar angariar uma bolsa aí de doutorado, talvez ninguém sabe quanto tempo ia demorar, ou trabalhar e me lançar no mercado e esquecer do sistema superintensivo que eu já tinha estudado por aí 8 anos já na minha vida acadêmica, e ficar desempregado, morar com a minha sogra, minha esposa já tinha tido um filho, então as portas ficaram as opções ficaram muito fechadas para mim. Mas ao mesmo tempo eu comecei a receber propostas de outras situações, para ir para outro canto, né? Do sistema comercial nos Estados Unidos, da indústria de camarão Aí, nos Estados Unidos, né? Então, aí eu recebi proposta de uma empresa comercial para trabalhar com aquilo que eu tinha desenvolvido durante toda a minha vida acadêmica. Então a escolha foi fácil, né? Ou voltar para o Brasil e encarar essa realidade, ou tentar desenvolver aquilo que eu já tinha. Então a escolha foi bem simples para mim. Então fala um pouco aí desse sistema que você trabalhou nos Estados Unidos. O sistema que eu trabalhei, o sistema comercial, naquela época era o maior sistema de produção indoor, quer dizer, fechado, em estrutura fechada, dos Estados Unidos, trabalhando com biofloco. Existiam outras fazendas maiores, mas em sistema fechado era o maior e talvez um dos maiores do mundo naquele período. Foi um sistema baseado nos conceitos do Samuca. O Samuca, de início, o Samuca deu algumas consultorias, mas já quando eu fui para lá ele já não dava consultoria, mas as estruturas foram construídas baseando-se na ideia do Samuca. Então, eram raceways de 800 metros cúbicos, já não estava mais trabalhando com 40 ou 100, já pulava para 800 metros cúbicos, eram 20 raceways, todos lonados, não eram escavados, eram construídos acima do terreno, e todos ficavam dentro de um galpão de madeira, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que é como se fosse aqueles formato daqueles celeiros, mas metal, e dentro era com isolamento térmico. Então era um sistema, esse sim era um sistema high-tech, onde tinha coisas que eu tive que aprender, questões de tecnologia, que eu não tinha acesso com o Samuca. Então eram cada tanque eram bombas de quatro bombas de 7,5 HP. As bombas eram conectadas com um variador de frequência, né, que é o VFD, que era um dispositivo que controla a frequência das bombas. As bombas mantinham a recirculação e a aeração ao mesmo tempo. O sistema usava bicos injetores como o sistema mais moderno do Samuca.
E aí, esse sistema era conectado, cada tanque tinha um medidor de oxigênio. Quando o oxigênio baixava, as bombas automaticamente aumentavam sua frequência para aumentar a aeração. Mais ou menos, passei 2 anos lá. No primeiro ano, no segundo ano, houve a construção do segundo sistema. O segundo sistema era semelhante praticamente em tudo do primeiro. A diferença é que existia um alimentador comercial, um alimentador automático, que aí era conectado às bombas e conectado ao sistema de aeração. Esse alimentador era o alimentador da Aqua, que hoje é bastante usado para cultivo de salmão. Acredito que esse tinha sido a primeira vez que alguém tenha adaptado para cultivo de camarão um alimentador Aqua. E esse alimentador, ele me dava a possibilidade de aumentar com uma frequência de 16 minutos cada tanque. Então, eu poderia programar e dizer, você tem que alimentar essa quantidade, esse tamanho das rações a cada 16 minutos do dia. Então, me deu uma possibilidade ainda mais de ter um sistema muito mais controlado. Eu lembro até de uma vez que eu estava na FENACAN e eu recebi uma mensagem de um técnico e ele disse, vai ter que fazer isso, isso e isso. E eu lá da FENACAN com meu celular, mudei o regime de alimentação de vários tanques. É uma coisa bem simples de se fazer e era de alta tecnologia. Esse sistema já era muito mais à frente daquilo que eu tinha imaginado de trabalhar quando comecei a trabalhar com intensivo. Mas vi os benefícios disso, logicamente. Tem um custo atrelado, é um custo muito alto atrelado, mas foi o futuro. Eu senti aquele sabor de trabalhar no futuro com a tecnologia que eu tinha em mãos. Mas quais eram as suas maiores dificuldades nesse sistema? Tinha algumas dificuldades? Foi exatamente tentar... porque quando eu cheguei o sistema já estava pronto, o conceito do sistema estava pronto, e eu acho que a maior dificuldade, um dos grandes erros foi tentar replicar o sistema do Samuca em escalas maiores e esperar os mesmos resultados. Então, as dificuldades começavam na manutenção da qualidade de água, um tanque com volume muito grande, para tentar chegar àquele volume que o Samuca obtinha, um sistema menor era praticamente impossível da forma que foi construído. Eu tive muita dificuldade de não ter um profissional qualificado para me ajudar a administrar toda a área. Vamos dizer, 95% dos trabalhadores eram mexicanos que atravessaram a fronteira naquele esquema. Lógico, eles eram legalizados, mas eram pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à educação nos seus países de origem e não tiveram educação também nos Estados Unidos. Eram trabalhadores de altíssima qualidade, mas com pouca instrução. Não tinha, ainda não tem, um curso como uma engenharia de pesca, por exemplo, formando profissionais que serão dedicados à aquicultura. Então, eu tive que formar profissionais com baixo conhecimento para que pudessem me auxiliar a trabalhar num sistema de alta tecnologia. Leandro, era extremamente complicado. Posso aproveitar uma pergunta de um colega, do Vitor, já que Claro. você está falando de mão de obra. Ele pergunta, Leandro, como é que estão as oportunidades para profissionais da área nos Estados Unidos atualmente? Então, talvez ele queira do brasileiro para ir para lá nessa área. Como que estão as oportunidades? Para trabalhar com camarão, aquicultura, é uma indústria diferente, assim, numa fazenda. Porque a estrutura de fazendas dos Estados Unidos, ela não é parecida com o que a gente tem no Brasil. São estruturas grandes que precisam de profissionais dessa magnitude. Então, para trabalhar com fazenda, são posições muito restritas. Muito ainda em alguns locais, outros eles trazem gente de fora. Mas para trabalhar na área da aquicultura, como nutrição, fabricação de rações e insumos, empresas de insumo, a área ainda é muito vasta. Porque são muitas das empresas que trabalham com insumo, elas sempre precisam de profissionais que tenham esse conhecimento da área e não é possível encontrar aqui. Por exemplo, só para dar um exemplo, a minha posição ela ficou aberta por quase 2 anos porque não se encontrava profissionais para preencher essa vaga. Então, posições específicas, com conhecimento específico,
está faltando profissionais com mestrado e doutorado, que tenham experiência em nutrição, que tenham experiência em patologia, que tenham experiência comercial aí, sempre está aberto, mas são posições extremamente específicas. Então são posições difíceis de preencher e difíceis de você aplicar para esse tipo de posição. Então, essa é a realidade dos Estados Unidos. No mundo, acaba sendo bem mais simples você achar nessa área de manejo, principalmente na Ásia, é mais fácil de você achar. Leandro, e na América Central, logicamente. você acha que existe algo desse sistema que poderia ser empregado no Brasil? E já aproveitando uma outra pergunta aqui, que parâmetros eram monitorados na qualidade da água? Bom, os parâmetros em sistema superintensivo é recomendável todo dia, logicamente, oxigênio, quanto mais frequente, melhor. Lógico que nem todos vão ter a possibilidade de estar essa análise frequente, mas cada produtor pode decidir aí quais são os horários que são mais críticos. pH todo dia, salinidade, oxigênio, e aí pelo menos duas vezes por semana, ou de acordo com a sua necessidade, compostos nitrogenados, alcalinidade e sólidos suspensos. Uhum. E aí, se existe algo desse sistema que pode ser empregado no Brasil? Eu acho que o conceito, sim, aquele conceito desenvolvido pelo Samuca, até alguns conceitos que eu aprendi aí no sistema comercial, que é tentar buscar pelo menos algo que possa melhorar monitoramento. Eu acho que não o equipamento que eu tinha, não estou dizendo que tem que ser realmente empregado no Brasil, mas pelo menos o conceito de ter um monitoramento mais frequente, o conceito de alimentação mais frequente possível. Já está vendo aí já no Brasil alguns alimentadores automáticos, cada vez mais adaptados à realidade brasileira. Então, se você trabalhar no sistema superintensivo, quanto mais frequente você alimentar, menor risco você tem para desenvolvimento de doenças e melhores resultados que você vai ter no cultivo. Deixa eu ver outras coisas, controle de temperatura, que é isso e algumas coisas já é feito no Brasil, como estufas, tanques lonados, tentar ter uma esterilização aí da qualidade de água, com cloração da água, cloração dos equipamentos. Algumas coisas sobre fertilização eu já vejo no Brasil. O resto é mais detalhes que dá para ser empregado no Brasil. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que você já falou da parte de mão de obra lá, né? Mas fale um pouco sobre a indústria de camarão nos Estados Unidos e como ela se diferencia e se aproxima da realidade brasileira. É uma indústria à parte, é uma indústria muito, muito, muito rudimentar ainda. Existem ainda sistemas que adotam cultivo externo, muito parecido com o que a gente tem no Nordeste brasileiro, mas é um cultivo sazonal. Mesmo que você vá ao mais sul possível dos Estados Unidos, você sempre vai ter problema de temperatura, então raramente você vai ter dois cultivos ao ano, a não ser que você faça cultivo simples. Existem muitos sistemas pequenos, caseiros, que a gente chama de sistema do fundo de quintal, né? Que é o cara que tem um restaurantezinho e quer atender o seu restaurante, mas o camarão é muito caro de fora. Ele acaba tentando aprender uma técnica para produzir camarão em piscina de plástico e produzir algo para atender o próprio restaurante. Existem muitos sistemas pequenos assim. Sistemas industriais estão aparecendo muito utilizando biofloco e superintensivo, principalmente na Flórida. Pelo menos posso citar dois desses, um mais ao sul da Flórida, que esse braço direito do Samuca, um cara extremamente experiente, profissional, ele trabalha lá nesse sistema mais ao sul da Flórida, e tem um sistema que acabou de ser construído pela CP Foods, próximo a onde eu trabalhava. Quem não sabe, a CP Foods é um dos maiores conglomerados aí da aquicultura do mundo. Então, eu estou vendo essa tendência aqui de aquicultura nos Estados Unidos, de sistemas cada vez mais
intensivos, utilizando biofloco, reutilizando água, sistemas fechados, controlando temperatura. Então, eu estou vendo essa tendência aqui nos Estados Unidos. E o resto ainda é produtores de fundo de quintal. E se a gente fosse Mão de obra, pode continuar. em relação à mão de obra, é até engraçado, porque a aquicultura, como a gente conhece, começou a ser desenvolvida com muitos professores, muitos profissionais que trabalhavam nos Estados Unidos. Praticamente esses professores, muitos ainda não estão na ativa, mas a grande maioria já foi se aposentando e saindo dessa função. E a aquicultura, o conhecimento da aquicultura nos Estados Unidos diminuiu muito ao longo dos anos. Os melhores profissionais, quando você vê aqui, os profissionais que estão mais atuantes na aquicultura, a gente vê profissionais vindo da América Latina e da Ásia. Então, são profissionais que são mais frequentes. Poucos americanos hoje se interessam pela aquicultura, eu acho que devido ao tamanho da indústria aqui. Interessante. Então, vamos falar do Brasil agora, né? E você pode falar um pouquinho do histórico sobre o sistema intensivo no Brasil? Eu vou falar sobre a minha visão, então perdoe se a minha visão não condiz com a realidade, mas eu acompanhei de perto o surgimento e de longe o desenvolvimento. Acho que os primeiros profissionais a tentar fazer algo em escala semi-comercial, escala comercial, foi o pessoal da FURG. Aí já no final dos anos 2000, eu já vi que eles começaram a trazer esse conhecimento que eles tinham desenvolvido no laboratório e fazer algo em sistemas maiores. No Nordeste brasileiro, acredito que os primeiros sistemas começaram a aparecer em 2012, 2013, quando a mancha branca já apertou, principalmente no Rio Grande do Norte. E aí, o que eu vi foi... Aí eu já não estava no Brasil, então eu não sei qual foi o sequenciamento, mas eu tive a oportunidade, todo ano, desde aquele período, ir ao Brasil e visitar os sistemas de colegas, visitar com colegas, e ultimamente, claro, como trabalhador da Ziegler. Eu visitei vários sistemas, e aí eu vi o início, as pessoas começando a trabalhar, tentar adaptar sistemas da Ásia e sistemas da América Latina. Logicamente, países dessa região já tinham sofrido com a mancha branca e já estavam adaptando, já tinham desenvolvido sistemas próprios para vencer a doença. E aí o pessoal começou a viajar e trazer esses conceitos e criaram sistemas que eu gosto de chamar de sistemas Frankenstein, né? Que era o cara pegava um retalho daqui, aprendia um negócio ali, aprendia aqui, foi juntando e surgiu um sistema único brasileiro que eu via, que eram retalhos. Muitos sistemas acompanhavam exclusivamente algo que já era de fora, mas muitos eram retalhados com esses conceitos diferentes. E o grande problema que eu vi naquela época, era o pessoal começar a montar sistemas com essa ideia e não ter profissionais treinados naquele momento para sair de uma escala extensiva, ou semi-intensiva, para uma escala super intensiva na presença de biofloco. Porque eu já tinha, não só na academia, mas eu tinha sofrido esse impacto de sair da academia e ir para a indústria, e eu vi que essa realidade de sistema superintensivo é uma aquicultura totalmente diferente. As decisões são diferentes, o cuidado que você tem que ter cuidado com o camarão e com a qualidade de água é totalmente diferente daquilo que eu sabia no sistema em baixa densidade, e esse sistema surgiu e eu fiquei muito preocupado, porque eu vi que não existia aqueles conhecimentos. Então, muitos profissionais sofreram em tentar adaptar isso, muitas fazendas sofreram muito com o investimento inicial, mas a boa notícia é que, conforme que eu ia visitando, eu vi que esses sistemas retalhados iam se adaptando à realidade brasileira, e os profissionais iam acompanhando o desenvolvimento desse conhecimento. Então, hoje, muitos daqueles que iniciaram sofreram muito, muitos desistiram, muitos viram ou adaptaram para um sistema de uma realidade diferente, ou muitos até desenvolveram. Desenvolveram muito mais aquilo que a gente esperava. Um exemplo disso é o pessoal da Cama Norte. Eles começaram
com essa ideia de sistema superintensivo e foram muito mais além do que aquele que imaginava. Começaram a ter um sistema único deles, que é uma coisa que eu gosto de salientar. A aquicultura não existe um sistema único. Eu não gosto de dizer, para você se dar bem, você só pode seguir o que eu fiz na minha vida. Não, na verdade, a aquicultura lhe dá a possibilidade de você, principalmente sistema superintensivo, obter resultados com estruturas bem diferentes. Então, acho que a Camanal desenvolveu muito bem esse daí. Eu fico até muito feliz que eles tenham atingido esse patamar. E como existem outros, eu tive contato já com clientes da Ziegler, que tentaram sair dessa parte de berçário e foram para a parte de engorda, e muitos se deram muito bem. Então, eu acho que há várias histórias. Muitos se deram bem, muitos desistiram, muitos não querem nem saber falar sobre isso mais, por experiências passadas. Então, essa é a minha visão que eu tenho, da aquicultura até o momento, intensiva até o momento no Brasil. Então, eu acho que você respondeu as duas perguntas, né? O histórico e como você vê o sistema intensivo, né? Já aproveitou e juntou as duas, né? E quais seriam as maiores dificuldades do desenvolvimento desse sistema aqui no Brasil? A dificuldade inicial que eu vi foi tecnologia, adaptação da tecnologia e conhecimento. Falta de profissionais para adaptar essa tecnologia, naquele momento, já há quase uma década atrás, e profissionais que não tinham experiência em manejo dessa realidade. Eu acho que esses foram os dois pilares que eu acho que até hoje muitos sentem problemas com isso. E eu gosto até muito de fazer um teste para saber quão preparado está aquele profissional ou aquela realidade. Aí eu faço a pergunta mais básica: qual é a relação de carbono e nitrogênio que você usa? Eu posso lhe dizer que a grande maioria vai dizer que não sabe. Então, ainda um problema. Como é que você vai fazer um sistema superintensivo onde a base do sistema é você manipular o carbono e o nitrogênio e ninguém sabe qual é a relação carbono e nitrogênio utilizada? Muitos vão até dizer que sabem. Aí eu digo, pô, me mostre o cálculo. Então, eu sinto que o conhecimento dessa realidade ainda está muito devagar. Poderia estar muito mais avançada. E aí tem aqueles questionamentos, né? E eu queria fazer para quem estiver escutando aqui, quem trabalha com esse sistema, o que é que as pessoas acham, pelo menos da minha opinião, como é que está esse desenvolvimento, porque eu acho que pelos anos já poderia estar muito mais avançada do que está atualmente. Eu acho que os investimentos em estrutura foram muito grandes e mais conhecimento acabou estando ainda não acompanhando essa evolução tecnológica e eu acho que traz muita dificuldade. Talvez a indústria fez um papel, né, de investir, de colocar o capital de risco, de criar estrutura, mas a formação da mão de obra, a indústria às vezes não tem tanto capital para estar formando mão de obra, né? A gente precisa da estrutura acadêmica para estar aliada ao setor produtivo e apoiando esse desenvolvimento. Talvez tenha faltado isso, né? Investimento também da outra parte, né? Da academia. Eu acho que foi um desencontro entre a necessidade da indústria de tentar solucionar um problema óbvio e urgente. Sim. Vamos dizer, o outro setor, o setor de formação, não tinha ainda preparado profissionais suficientes para encarar essa realidade. Porque quando eu iniciei, a gente matou muito camarão. Então, na escala de 1 metro cúbico matar camarão, não dói tanto, né, professor? Agora, quando você vai numa indústria que já foi gasto milhões em uma estrutura e começar a matar camarão, o negócio dá errado. Então, mas eu não sei como é que aí a questão mais de pensar, assim, tentar pensar como é que a ciência poderia ter se desenvolvido antes da indústria, né? Porque quando eu estava sendo desenvolvido dentro da universidade, poucas pessoas
se atraíam para trabalhar com esse tipo de sistema porque não tinha indústria no Brasil. Então foi aquele negócio, né, de o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Como é que eu vou estudar um negócio se ainda não existe? Às vezes falta uma motivação, né? E a doença, às vezes, é uma grande motivação de subir a escada tecnológica, mas quem está disposto a assumir esse risco? Que tipo de empresa, né? Se é grande, tudo bem. As grandes, até no Brasil, optaram por um sistema intensivo pequeno, no berçário secundário, e tinha muitas áreas para expandir. Então, você pode cultivar com a densidade baixa. Outras, né, como a camanova, o da intoxicação. Então, tem muitas outras opções, né? E eles, talvez, essa seja uma das razões, né? Não sei. Mas aí o que é de positivo é que eu vejo desenvolvimento, muitos profissionais estão apanhando no campo e desenvolvendo conhecimentos. Botando a mão na massa e aprendendo, né? O que, infelizmente, às vezes, o desenvolvimento desse conhecimento não é o conhecimento realmente daquele sistema puro que eu aprendi, né? O sistema de procurar 10 quilos por metro cúbico, tentar o máximo possível não fazer nenhum tipo de troca d'água, iniciar camarão aí de 1,5 grama, 2 e despescar aí com 30, 32, aquele negócio muito intenso. Eu acho que os profissionais que estão sendo formados aqueles que ainda estão trabalhando no campo com biofloco no Brasil, eles estão sendo formados para manter o sistema bem simples, justo, um sistema muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais conservador, muito mais conservador do que aquilo que eu desenvolvi ainda na academia ou com o Samoca, que era um sistema muito mais agressivo. Você fazia estocagens de altas densidades, tentava despescar na mais alta densidade possível. Então, e aí pode ser que gere um problema, né, professor? Porque para produzir camarão intensivo é muito caro. Então, como é que você vai preço do camarão ser conservador? O preço do ser camarão conservador em algo muito tecnológico. Aí às vezes a gente não está na pele do produtor, né? Eu estava na academia, mas hoje eu estou como produtor também, até para entender por que ele não se preocupa até com a doença, né? Porque o produtor, a realidade é outra, né? Eu acabei, antes de chegar aqui, eu estava vindo com uns pacotezinhos de 1 quilo para tentar vender em um mercadozinho pequeno, pelo menos para aumentar o preço e pagar as contas lá da fazenda, né? Acabei de chegar aqui. Então, às vezes, a gente não tem essa visão, né? E até aproveitando esse processo, queria aproveitar 2 perguntas aqui. Um é do Hélio aí, que faltou a visão faltou a visão do empresariado local. Aí o Francisco fala, além do empresário, ele falou a valorização da mão de obra qualificada seria uma das barreiras para o desenvolvimento do setor? Pergunta do Hélio, muito boa. Eu acho que não tinha como a indústria prever, assim, dizer, a gente tem que começar a investir agora porque a mancha branca vai chegar. Na verdade, a mancha branca, professor, você sabe muito mais do que eu, está há quanto tempo lá em Santa Catarina? 2004, dezembro de 2004 eu detectei. E ficou então, por lá. Ficou por lá, então, pois eu lembro. Apareceu no Ceará, mas a gente, não, isso aqui não é dor de cabeça, aí pode passar 10 anos e tudo, e realmente passou 10 anos. E era essa a mensagem que eu tinha. O pessoal dizia, tem mancha branca, mas nunca vai vir para cá. E não só empresários, mas a academia não esperava isso. Na realidade, a gente esperava, só que a gente dizia, bom, dá para esperar 10 anos aí, dá para a gente estruturar, né? Mas uma coisa é a gente estar dentro da academia, outra coisa é a gente estar na indústria, né? Por isso que eu estou tentando estar dentro dos dois, para melhorar até a comunicação, né? Porque às vezes a gente não pensa como a cabeça do empreendedor, né? E a cabeça do empreendedor não é mole não no Brasil, né? E profissionalmente, para o meu desenvolvimento profissional, professor, a melhor coisa que eu fiz foi ter a visão da indústria, né? Foi saber que dói perder camarão, foi saber que dói quando você tem um camarão muito bom e o cara diz, eu não quero porque está muito caro. E o estoque está dentro da água, e como é que a gente pode fazer, né? Então, são muitas coisas. Uma coisa que eu não falei sobre a indústria do camarão é que
O camarão importado sempre é mais barato do que o camarão produzido aqui. O camarão, uma libra, que aqui é por libra, uma libra de camarão vinda de qualquer outro canto, camarão descabeçado já, camarão de 28, 30 gramas, ele chega a 3,50 libras. Meu custo de produção desse camarão era 5,50 libras. Aí eu tinha que despescar, descabeçar, empacotar e vender. E aí, como é que... Se eu despescar, se eu com cabeça, era 5,50. E o camarão chegava pronto, 3,50. E aí, como é que fazia? Não é Como mole. é que faz? É uma matemática, Aí, né? Para quem está do lado empreendedor é que... E aí foi o grande problema, porque o dono da empresa que eu trabalhava, ele nunca teve essa visão. Ele quis fazer porque ele viu, ele não tinha feito esse cálculo. Os preços que são importantes, né? Os preços são muito importantes. Preços, não só o preço descabeçado. Não só esse preço descabeçado. do camarão. O preço do sistema, o preço do investimento, o preço da mão de obra que está ali, os preços são muito importantes. Mas nós achamos soluções e, infelizmente, quando eu saí, as soluções estavam sendo empregadas. Hoje a indústria ainda funciona, mas eu não estou mais próximo, então não sei como é que está o andamento. Mas existe sim saída para a aquicultura americana, se alguém quiser produzir, mas tem que ter cuidado com essas coisas. E existem estratégias de como escapar disso. Saindo um pouquinho da economia, voltando na ecologia, duas perguntas aqui. Teve um que falou qual a relação de carbono e nitrogênio, qual a relação de carbono e nitrogênio você usava e ainda concorda com ela. E outro estava querendo a relação saber carbono e nitrogênio, a primeira publicação que a gente pode ter notícia aí, que todo mundo sabe que foi em 1999, foi com o professor como é que era o cálculo da relação carbono e nitrogênio. Leandro, o professor você pode só repetir? Tô com assim, que tá voltando agora. Consegue me ouvir? Melhorou? Ok. Pode repetir a questão da relação carbono-nitrogênio? 99? Opa, vai lá. Relação carbono-nitrogênio para sistema de biofloco foi publicado em 1999. Existiam publicações antes, mas essa é que praticamente ensinou todo mundo a fazer o cálculo. Naquela ocasião, o professor Avnimelech, que é um israelense, demonstrou que entre 15 e 25 para 1 era bom, mas ele usava para cultivo de peixe, biofloco em peixe. Depois disso daí, muita gente utilizou esse estudo como base e foi apontando entre 15 e 20 para 1. O que eu utilizava no professor Samuca era 6 para 1 e até 9, 10 para 1. Existe uma razão muito simples para isso. No sistema, que era o que a gente conhecia como sistema heterotrófico, é onde o professor Avnimelech demonstrou, para neutralizar todo tipo de nitrogênio disponível no tanque, você tem que ter entre 15 e 20 para 1. Mas o Samuca nunca tentava neutralizar todo o nitrogênio disponível naquele tanque. Ele disponibilizava parte daquele nitrogênio disponível e parte que ia ser adicionada das rações. Por que ele fazia isso? Ele era uma razão ecológica. Ele não queria sacrificar as bactérias nitrificantes. Ele queria que as bactérias heterotróficas se desenvolvessem para controlar a amônia inicialmente produzida pela adição das rações, mas ele queria deixar alguma amônia disponível para que as bactérias nitrificantes pudessem se desenvolver. Quando as bactérias nitrificantes estavam estabelecidas, aí ele tinha sistema heterotrófico, as bactérias heterotróficas, e tinha as bactérias nitrificantes. E aí era o que ele chamava de sistema mixotrófico, que você tinha não só as bactérias heterotróficas, como as nitrificantes. As bactérias heterotróficas, eles demoram 2 a 3 dias para você estabelecer no sistema, com adição de melaço. As bactérias nitrificantes demoram de 15 a 21 dias.
porque é a evolução ecológica daquele grupo de micro-organismos. Então, o que é que acontece hoje? Mesmo que o cara saiba calcular carbono e nitrogênio e sabe da relação carbono e nitrogênio, ele vai ter aquele medo principal, sempre ele vai ter aquele medo da amônia se desenvolver, então ele sempre vai adicionar o máximo de carbono possível para tentar neutralizar a amônia ali existente. E esse é um dos maiores erros quando você trabalha com sistemas superintensivos, porque você só vai favorecer um grupo de bactérias. E é um grupo de bactérias que é extremamente sensível a qualquer qualidade de água, que são as bactérias heterotróficas. Então é muito comum você ter aquele amônio ou metano, o cara coloca muito mais, o cara sabe calcular, sabe quanto de carbono está adicionando, ele vai adicionar o máximo possível, ele vai diminuir por um determinado período. Mas qualquer alteração ecológica das bactérias heterotróficas, o sistema entra em colapso, a amônia sobe, nitrito sobe e todo o sistema morre. O sistema do Samuca era muito mais seguro, porque ele tinha as bactérias heterotróficas controladas ali, e aí ele tinha o nitrito aumentando. Quando o nitrito chegava depois de 2 semanas, 3 semanas, as nitrificantes começavam a ciclar esse nitrito disponível e começava a produzir o nitrato. Então era um sistema extremamente estável, era um sistema muito estável e que dava conforto aos animais. E aí é que gerou a possibilidade dele produzir 10 quilos por metro cúbico em um sistema com estrutura muito simples, porque a estrutura do biofloco dele era muito, muito concisa, muito estável. E esse conceito de carbono e nitrogênio é muito importante. Mesmo que o cara saiba, ele tem que ter noção que isso vai afetar diretamente o grupo de bactérias a ser desenvolvido. E, Leandro, o professor Samuca trabalhava com água salgada do Golfo, né? Mas se a gente fosse trazer aqui para o sertão do Ceará, por exemplo, né? Que a gente tem baixa salinidade, água às vezes menor do que 5, essa questão do nitrito começa a ficar mais tóxico, né? E aí você mexer ecologicamente, um risco já aumenta, né? Aí existia 2 estruturas. Eu fiz essa pergunta para ele. Se eu quiser fazer essa estrutura em um sistema em baixa salinidade, ele disse, Leandro, o que você pode fazer? Logicamente, eu não trabalhei com isso, então eu vou replicar mais ou menos a conversa que eu tive com ele. Ele disse, existem 2 alternativas. Uma, você faz um sistema ficar maduro, que é o que a gente chama de ter o que a gente diz, o sistema está maduro quando as heterotróficas e as nitrificantes estão bem estabelecidas. Ou você faz uma pré-preparação dessa água, e aí, quando você faz a inoculação, você não tem esse retardo de 2, 3 semanas para manutenção dessas nitrificantes. Ou você faz a adição das bactérias nitrificantes assim que você faz a estocagem do camarão. Essa seria a segunda opção? Essa segunda opção. Aí é um custo maior, mais elevado, porque existem empresas que produzem bactérias vivas, bactérias nitrificantes vivas. Nós fizemos um teste lá e a gente conseguiu demonstrar em pequena escala esse mecanismo. Em baixa salinidade. Em baixa salinidade. Mas eu não sei se essa estrutura, se essa ferramenta seria muito mais acessível. Se eu tivesse que fazer hoje em baixa salinidade, eu partiria de uma água já madura. Então eu teria uma estrutura já pronta, as bactérias já mais adensadas, mas aí iria exigir um conhecimento muito mais avançado de manter esses micro-organismos vivos e saudáveis para os novos cultivos. Quando eu estava na fazenda, eu tinha uma unidade menores, mais ou menos do tamanho que o Samuca tinha, e eu fiz várias vezes dessa forma. Mas eu começava com a salinidade alta e eu ia fazendo a diluição depois que as bactérias nitrificantes estavam estabelecidas. Era um passo bem simples, só que ainda não ia solucionar o problema de já iniciar com a água em baixa salinidade. Mas eu via que se eu tivesse bactérias, a estrutura ecológica já madura, tanto dos heterotróficos quanto as nitrificantes, ela seria possível sim fazer. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de fazer. Seria bem legal eu tentar, mas eu não tentaria no sistema comercial. Tentaria no sistema acadêmico e aí depois eu tentaria para um sistema comercial.
E só para a gente chegar aqui nas últimas perguntas, que a gente já está finalizando aí, a gente tem o pessoal acompanhando a gente aí há 1 hora, então parabenizando você aí pela sua aula, Leandro, e a gente já agradece aí, inclusive a Carol lá, né, do Camarões da Carol, que ele acompanhava lá, né? É, E você teve ou tem contato próximo com alguns dos sistemas intensivos do Brasil? como hoje eu trabalho numa empresa de ração, alguns dos clientes da Ziegler, eles estão no Brasil. Então, alguns desses clientes têm estruturas bifásicas ou trifásicas, então eu tenho a oportunidade de, todo ano que eu vou visitar os clientes e visitar esses sistemas. Então, esse é o meu contato mais próximo. E é claro, eu tenho colegas que têm fazendas de camarão, são profissionais, e muitas vezes a gente acaba discutindo pelo WhatsApp mesmo, o que é que está acontecendo, o que é que o pessoal está sofrendo, então eu acabo tendo contato dessa forma. Perfeito. Então, sempre está tendo contato aqui com o intensivo no Brasil, sempre está, às vezes, participando, né? Beleza. A Jordana fez uma pergunta aqui bem legal. Ó. Então é recomendado utilizar a água ao final de um ciclo, porque uma água madura ser descartada seria um crime. É, eu tinha, no sistema comercial, eu tinha uma estrutura muito simples, que eu estava trabalhando para que fosse uma recirculação completa, mas naquela época eu tinha uma recirculação parcial. Eu utilizava parcialmente a água que eu já tinha vinda do cultivo, claro, passava por algumas bacias de decantação, você estava fazendo uma parte anóxica, mas eu não tinha ainda a possibilidade de reutilizar a água totalmente, porque os custos para mim eram muito, muito altos para manter os compostos iônicos. Mas eu sentia muita dó quando eu tinha um cultivo muito bom, alta densidade, uns resultados bons e eu tinha que jogar aquela água fora. Doía no coração, porque no sistema superintensivo eu gosto de dizer que, na verdade, você faz o cultivo da água. Por alguma razão do destino, você tem camarão lá dentro. Então, você bota todo o esforço, toda a sua dedicação para manter os parâmetros de qualidade de água mais estáveis possíveis. Mas alguns sistemas superintensivos, eles já estão visando isso daí, como se você for lá no sistema da Camanó, eles já têm uma estrutura voltada para a recirculação de água. Inclusive com Alguns peixe, né? institutos Inclusive com com peixes, né? Com peixe, tilápia. Então, eles fizeram de uma maneira bem engenhosa para reciclar a matéria orgânica e, logicamente, reciclar a água. Muitas outras fazendas que a gente tem contato aí por fora estão fazendo algo semelhante, não, logicamente não é um sistema copiado, é um sistema utilizando outros recursos, mas a ideia é a mesma, é tentar reutilizar a água, reutilizando os nutrientes ali ciclando os nutrientes. Nada mais é que o sistema bioflocos é uma ecologia, microbiológica, macrobiológica, e tem todos aqueles ciclos de compostos carbônicos, nitrogênio ali existentes. Quanto mais você entender dessa ecologia, mais fácil vai ser para você manejar um sistema intensivo. Sem esquecer da economia que paga a conta, né? De todo o sistema, né? Sem esquecer. Tem que pensar na ecologia e na economia lá que paga as contas no final do mês, né? Esse é A o gente pequeno tem que detalhe. entender que não estou dizendo que toda aquicultura deva ser intensiva. Eu acho que quando a pessoa pergunta, Leandro, tu trabalhou com intensivo, então tu acha que todo mundo tem que ser? Não, eu acho que você tem que utilizar o sistema que paga a sua conta. Você não tem que usar o sistema que eu trabalhei ou que fulano está trabalhando porque é intensivo lá na Alemanha. Não, você tem que utilizar o sistema que condiz com a sua realidade, que paga as suas contas. Mas a gente tem que ter noção que, como seres humanos, a gente tem que evoluir sempre. A gente tem que tentar usar o máximo usar o mínimo possível da natureza para obter o máximo possível. Nós estamos vendo aí a questão de alimentos, produção de alimentos. Nós estamos vendo que a aquicultura já está passando a pesca já está muito próximo de ultrapassar a pesca em relação à produção de alimentos
de origem marinha. Então, nós, como engenheiro de pesca, como profissionais, nós temos o dever de desenvolver essa indústria de uma maneira mais tecnológica possível. Então, tentando reutilizar o máximo possível, tentando desperdiçar o menos possível, tentar produzir, isso é a minha visão, tentar produzir o máximo na menor área possível. E a gente tem que, mas isso, como eu disse, pagar a conta. Talvez esse sistema não esteja se pagando nesse momento, mas aí pode ser que daqui a 5, 10 anos ele comece a se pagar. Pode ser que daqui a 5, 10 anos tenha a necessidade muito grande de ter profissionais produzindo camarão no Canadá. E aí, de onde é que esses profissionais vão vir? O Canadá não tem profissionais trabalhando, poucos profissionais sendo formados com camarão. Pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente tem que produzir camarão na Rússia no inverno e o cara tem que produzir em sistema super intensivo, reutilizando a qualidade de água e são profissionais, e a gente tem que ter essa visão. E os colegas aqui do camarão têm que ficar atentos a isso, né? Porque a gente está falando aqui no digital, mas de repente alguém pode ir para o Canadá, para a Rússia. Hoje já existem sistemas sendo montados no Canadá para trabalhar com algo intensivo, com ou sem biofloco. Várias opções estão começando a se desenvolver. E pode ser que daqui a 5, 10 anos seja o negócio. Talvez não seja possível produzir camarão na Flórida pelo preço, mas você pode produzir o camarão em Nova York, onde passa, onde o preço é 5, 6 vezes maior, e você ainda está nos Estados Unidos. Tem que ficar muito atento. Então eu não sei, isso é muito especulação, então eu não sei o que pode acontecer, ninguém tem uma bola de cristal. O que a gente pode ver são tendências, né? São tendências mundiais de produzir mais com menos. Não só a aquicultura é isso. Produzir ração também está no mesmo patamar. Produzir cultivo de frango também está do mesmo jeito. Sempre você vê, produzir mais com menos. Leandro, tem só um pequeno detalhe técnico aqui, que nós estamos na sala aqui do Instagram. Ele é o dono da sala aqui, aí veio enquanto ele mandou uma mensagenzinha que nós estamos quase encerrando o nosso tempo aqui, que a gente já passou 1h10, né? E aí a gente tem que devolver a sala para ele aqui, que nós estamos ocupando aqui na live, né? Foi muito rico e com certeza a gente deve ter outras oportunidades de debater. O pessoal elogiou muito o seu trabalho, o seu conhecimento, né? A gente agradece muito pelas pessoas que ficaram aqui, mais de 1 hora com a gente aqui, também dando o seu tempo no nosso bate-papo, a gente tentando passar um pouco do nosso conhecimento, né? Você, com a riqueza de informações aí sobre esse sistema, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, e de estar próximo de uma referência internacional, né, nesse sistema. E isso é muito gratificante para a gente, né? A gente poder estar aqui e de uma maneira simples aqui com o celular, passando e ajudando os colegas aí que estão no Brasil todo, né? Mas a gente agradece o tempo do pessoal, mas principalmente agradece a sua disponibilidade, a facilidade com que teve de transmitir o seu conhecimento, de abrir, né, a sua cabeça para os colegas que estão nos assistindo, né? Eu gostaria que você fizesse a fechamento aí do nosso bate-papo, né? O que é que... E para traduzir mais aqui, vou até utilizar a palavra do Hélio aqui. Leandro Macho Ré, tu é o cara. Sou seu fã, meu chapa. Eu acho que ele deve ser lá da Barra do Ceará também, esse cara. Não é lá do Pentecoste, ele é lá do Pentecoste. Mas aí, até a Graça lá do Lago Mata dando os parabéns aí. Você recebeu um bocado de parabéns aqui. Tu só vê das mãozinhas aí. Orgulho do eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo espaço de poder falar, porque praticamente isso aqui a aquicultura intensiva não foi o meu trabalho, foi o meu hobby durante todos esses anos. Infelizmente, hoje eu acabo ficando um pouco distante, porque trabalho numa empresa de ação. Mas o sistema superintensivo, para mim, nunca foi o meu trabalho, foi o meu hobby. E eu teria capacidade de falar sobre isso por horas,
sem a gente discutir, entrar em vários assuntos e aprofundar mais várias coisas. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Me desculpe se eu falei alguma coisa que não condiz com a realidade brasileira, mas foi só o meu ponto de vista de ver as coisas. Eu torço muito que muitos profissionais saiam da academia e possam desenvolver seus trabalhos, suas pesquisas, o seu conhecimento na indústria, que eu acho que a gente está precisando disso. Infelizmente, a gente sabe que a gente não pode contar com o governo nenhum. Infelizmente, nós chegamos nesse nível. Mas nós somos brasileiros e aquele jargão é sempre válido. A gente não desiste nunca e só depende da gente fazer um Brasil melhor. E eu acho que a aquicultura depende muito da gente, dos profissionais que estão aqui, que assistiram aqui, espero muito, de certa forma, de longe ou mais de perto, contribuir com a aquicultura. E eu estou sempre disponível, professor. Quando o senhor quiser, a gente pode sentar, seja aqui ou seja no dia que eu for fazendo visita do Brasil, a gente pode sentar, fazer visita, conversar, porque, como eu disse, eu tenho o maior prazer de falar sobre isso. Só queria acrescentar, não falou, você falou do governo, né? Não adianta acreditar, mas eu e o seu chefe lá, o professor Alberto, nós criamos essa metodologia de trabalho em 94 e a gente não tinha apoio nenhum. A gente conversou com a professora Cristina, começamos um grupo de estudo de camarão marinho, a gente começou a desenvolver o camarão no Ceará e não tinha negócio de recurso, não. Era a gente. E hoje nós temos essa facilidade digital de poder estar contribuindo mais, né? Você também participou de um projeto de implantar na universidade, quando estava terminando o doutorado, que teria uma estrutura física para poder transmitir o conhecimento, para dar aula, para quem fosse presencial. E hoje você está fazendo o que você sonhou em fazer naquele momento, mas que não foi possível. E hoje você está fazendo aqui com o celular e a gente conversando aqui. E estamos fazendo sem gastar muito dinheiro e estamos ajudando um bocado de gente aqui com uma horinha de conhecimento. Então a gente querer e a gente faz aqui no celular. E foi o que eu aprendi sempre com o Alberto. Ele disse, Leandro, não ligue para governo, não. É você e você. Não foi espere assim nada que de nós ninguém. criamos o trabalho do camarão no Ceará. Não esperamos por ninguém, era eu, o Alberto e a gente entrando no meio do mato aí, rodando, né? E agradeço muito, professor, também naquela época, porque foi quando eu iniciei, o senhor estava lá no CDCAM, estava a professora Tereza Cristina. Aprendi a contar em mostra com a professora Tereza Cristina. E a gente lá embaixo, bom a gente demais. fundou os primeiros trabalhos com Lanoa, né? Com a estrutura lá debaixo do aquário. Eu lá dando a força para o Alberto, mas é assim mesmo, a gente vai construindo aos poucos e hoje a gente tem essa facilidade aqui. Então a gente tem muita história e a gente sabe que não adianta esperar por governo, né? É difícil. A gente vai fazendo o que é possível, né? E aqui a gente vai ajudando através desse canal, contando com o apoio de vocês aí, né? A Carol já contribuiu. Então... Outra coisa, professor, a gente tem que entender. Como o colega de abrindo a mata com facão, literalmente, né? Tem uma menina que fala. Não, e outra coisa, professor, o profissional brasileiro ele tem que entender que quando ele quer, ele faz qualquer coisa em qualquer canto. Eu vim para cá e tinha medo, que era aquela estrutura americana. Ninguém tem que ter medo de nada, não. Você sabe o que você sabe. Você tem, qualquer brasileiro tem, e qualquer profissional tem a mínima condição de fazer qualquer coisa, basta ele querer se dedicar e vai dar certo. Porque não tenha medo, não. Nós temos uma estrutura incrível no Brasil de clima, de espaço, de gente, que eu acho que, na minha opinião, é pouco usada para a aquicultura. A gente tem muita coisa para desenvolver na aquicultura brasileira, muito espaço. Ninguém sabe quanto é difícil produzir camarão quando está abaixo de zero fora da estrutura. Então, dá para fazer. Brasil, eu tenho muita fé que a aquicultura brasileira... Nós vamos chegar lá, é a nossa geração, é a geração que está sendo formada aí, nós temos isso, né? Só precisa do Brasil, do brasileiro, do pessoal, da pessoa, nós. E o resto a gente tem. Né? Então, a gente poderia estar falando mais uma horinha sobre isso aí, mas vamos... Pode falar. Vamos passar adiante aí, outro dia a gente conversa mais aí. Né? Então, a gente agradece imensamente aí, Leandro, a sua participação. E eu vou querer que você participe mais aqui do nosso canal, do PSF. Você sabe,
o trabalho que a gente teve lá no Labomar, a Graça que está nos acompanhando aí e está levando o barco lá com o professor Rodrigo, sabe muito bem, não era uma coisa mole, não. E hoje a gente está continuando com esse trabalho aí, né? A Graça que o professor Rodrigo está lá dentro do laboratório e a gente está aqui fazendo a ponte de ligação com o setor produtivo e que você tem uma possibilidade enorme de contribuir com a gente, né? E não, agradecemos, claro, sempre agradecemos o pessoal professor. também que está aqui, né? Nos escutando e Claro. participando e interagindo, que isso é o que nos reforça, né? Isso que faz a gente continuar nessa batalha aí, né? São as pessoas com quem a gente está ajudando aí do setor. E isso a gente vai transformar em um negócio maior, né? Aqui, nesse canal aqui, a gente não depende de político, não. E aqui a gente pode ir longe. Só depende de cada um que está aqui. Aqui nós podemos ir longe, né? Minha função aqui é só ajudar o setor a ganhar mais dinheiro, porque com dinheiro, com a rentabilidade, que o negócio vai longe, né? A gente precisa desse combustível. Deus quiser. É esse Exatamente. combustível que faz a gente crescer, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Não é só aí nos Estados Unidos. Você ia falar alguma coisa para antes de a gente se despedir? Não, só agradecer novamente. Pessoal aqui, obrigado pelas perguntas. Eu acho que 1 hora é muito curto porque a gente tem que falar. 1 hora é muito, né? Dá vontade de passar mais tempo, mas fico totalmente disponível, professor, quando tiver outra oportunidade. Vamos sim, até pessoal aqui, se for assistir depois, deixa aí pergunta, ou algum tema que a gente possa discutir, seja de qualquer outra situação, mas eu esqueci de falar do que eu faço hoje, né? O que eu faço hoje, eu trabalho com produção de ração, desenvolvimento de novos produtos da área de nutrição. Indiretamente com o sistema intensivo, mas diretamente na área de nutrição. Então, poderia ser outro assunto. Isso aí já é outra live. Vamos programar isso aí? Vamos programar isso aí. Tu já pode até organizar as perguntas aí, Leandro, para a gente marcar uma data. Vamos fazer aí. Vai organizando, a gente faz uma data aí que eu acho que é uma coisa interessante para o nosso público aqui assistir, né? Ver esse trabalho de ração, como é que faz, a qualidade. E outra coisa, ração para intensivo não é qualquer ração. Ração para intensivo não é qualquer ração. O negócio eu posso tentar explicar mais da parte ecológica. Estágios, né, também de vida do animal, né? E falar um pouco mais sobre a parte ecológica, de como a ração pode afetar o sistema de superintensivo, que foi o meu doutorado. O meu doutorado foi entender como a nutrição afeta o intensivo. Então isso daí a gente pode discutir e entrar no assunto muito mais específico. Eu estou até agradecendo aqui que o pessoal começou a lhe parabenizar, de vez em quando saiu um obrigado para mim também aqui, mas eu estou só de incentivador. Eu acabei ganhando os parabéns. Acho que foi na sua carona aí, Leandro. Acho que foi na sua carona. Eu sou o cara. Não, nós todos somos o cara, pessoal. Nós estamos aqui buscando a gente só tem uma função específica. Acho que tudo aqui faz um negócio acontecer. Nós todos somos importantes aí na nossa atividade no Camarão do Brasil. Nós somos o pessoal do Camarão do Brasil está aqui. Tá bom? Então, pessoal, a gente agradece aí o tempo e graças a Deus que nós estamos com saúde nesse momento e estamos aqui contribuindo com esse conhecimento, né? E o Leandro está lá no calor dos Estados Unidos, né? Tá fazendo um calor danado aí, né? Menos 15 hoje. Menos 15, cara. Rapaz, bota uma fogueira aí. Valeu? Professor, só um pouquinho, rapidinho. Pode arrochar toda a apresentação que eu faço, eu gosto de fazer, indicar alguma coisa, leitura, legal. que o pessoal gosta de fazer. Legal. Eu não tenho um livro do Avni Melek, mas eu recomendo o livro Avni Melek quem quiser trabalhar com intensivo. Quem quiser trabalhar com sistema de recirculação, eu recomendo esse livro, está em espanhol. Você só encontra espanhol e inglês, então esse aqui é mais antigo do que eu. Leandro, eu vou compartilhar, se você quiser digitar a referência depois, porque ele acabou ficando espelhado e pode ser que o pessoal não tenha visto direito. Aí eu vou compartilhar e tu digita o nome aí. Porque ele acaba ficando com a imagem espelhada aqui. Aí o pessoal não consegue ver. Tem o manual que eu escrevi com o Samuca. Esse é uma referência. Esse é o manual que explica o sistema do Samuca. Esse aqui eu escrevi com ele. E tem um livro que a gente adentrou mais, que é mais ou menos os dois trabalhando junto, mas sistema intensivo. Perfeito.
Como vocês estão no Brasil, para aprender sobre qualidade de água, professor Marcelo Sá, não sei se ele ainda vende esse livro. Ah, legal. E quem quiser aprender sobre construção, ainda tem aqui, ó. Ah, professor Moisés, Professor Moisés, professor Moisés. Professor Moisés. Me ajudou muito. Ele não sabe, mas ele me ajudou muito. Pois valeu, pessoal. Nós vamos nos despedindo aqui. Nós vamos deixar essa live disponibilizada aqui. Tá? E o Leandro deve fazer essas indicações dos livros aqui para a gente seguir adiante. Tá bom? E aí já ficamos marcada essa outra live aí, tá, Leandro? Da ração, do seu trabalho com a nutrição. Tá? Você já pode começar a dar uma organizada aí no roteiro e depois lá na frente a gente marca a data. Combinado? Na hora. Valeu. Combinado. Valeu. Pois eu vou ficando por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu, valeu.